Então, sem mais delongas, a gente quer ouvir aqui o companheiro Guilherme Boulos, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, um dos principais arquitetos aí da construção da Frente Povo Sem Medo. E depois de tanta luta, de tanto debate, de protagonizar enfrentamentos importantes ao golpe, à defesa da democracia, nada mais justo e natural que uma candidatura que nasce dos movimentos sociais, de uma aliança dos movimentos sociais, e portanto a gente quer ouvir aqui o pré-candidato Guilherme Boulos, tem aí para nos contribuir com essa avaliação de uma conjuntura tão difícil. Companheiro, amigo e camarada Guilherme Boulos. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Uma satisfação enorme estar aqui no encontro da Intersindical, né? Saudar o Big, tivemos em Santos recente aí fazendo algumas atividades lá nos bancários, o Índio, parceiro de todas as lutas, a Edileuza, que esteve conosco lá em Santa Catarina nos enfrentamentos e nos debates, cada um e cada uma que está aqui hoje, e dizer, enfim, que aqui, falando na Intersindical, me sinto mais do que em casa, porque nós estamos junto nessa caminhada, não é de hoje, há muito tempo, ombro a ombro, desde o enfrentamento das nossas pautas por direitos sociais, antes mesmo do golpe, né? O enfrentamento ao golpe parlamentar que aconteceu nesse país, a construção da Frente Povo Sem Medo, o enfrentamento às políticas do governo Temer e a luta pela democracia no Brasil, contra a prisão do Lula e, enfim, a construção de um novo projeto para o país. Então, vou dizer aqui com muita tranquilidade aquilo que a gente tem debatido, parte do que eu vou dizer aqui é um acúmulo, inclusive, da nossa construção coletiva, e os companheiros já estão familiarizados, mas, enfim, quero contribuir para suscitar esse debate aqui hoje. Companheiros, companheiras, nós estamos vivendo um momento grave da nossa história, né? Um momento em que há uma encruzilhada, em que o país enfrenta retrocessos de direitos sociais e retrocessos democráticos que são inéditos na nossa história recente. Retrocessos de direitos, a Intersindical conhece isso virado ao avesso de todas as formas, mas é importante que a gente mencione isso aqui hoje. O que significou esses 2 anos de Michel Temer à frente da presidência da República, de forma ilegítima. Em 2 anos, o Temer fez o país andar décadas para trás. Em 2 anos, se fez uma reforma trabalhista que colocou os nossos direitos, a proteção e a regulamentação ao trabalho no nível anterior a 1943. Coisa que nem a ditadura militar em 21 anos ousou fazer. Eles fizeram em 2. Destruíram, com essa reforma trabalhista, ou estão buscando destruir, a justiça do trabalho. Saiu o dado recente, né, da redução drástica de processos trabalhistas impetrados na justiça do trabalho no Brasil. E é claro, o que inibe a entrada dos processos trabalhistas, nós sabemos, não é que as condições melhoraram e que os abusos diminuíram, mas é o fato de que nós tivemos decisões de exemplo de condenar trabalhadores a pagar custas judiciais, a pagar honorário advocatício, que foram amplamente divulgadas na sociedade, que as pessoas ficaram com medo, né? O fim das rescisões, ou seja, uma série de condições que foi desmontando a justiça do trabalho como um lugar em que o trabalhador poderia recorrer para garantir os seus direitos, para ter proteção aos seus direitos, né? A questão do trabalho intermitente,
né, a generalização totalmente desregulamentada da terceirização e da pejotização. Enfim, perda de direitos brutal. Que nós sabemos veio num projeto mais amplo. Veio junto também com a emenda constitucional 95, que congela investimentos públicos no país pelos próximos 20 anos. Uma decisão que não tem paralelo em nenhum país do mundo. Não há nenhum país, mesmo os governos neoliberais mais sangrentos, colocaram na Constituição de uma nação um ajuste fiscal obrigatório por 20 anos. A entrega do pré-sal, estavam aqui falando os petroleiros, para as empresas estrangeiras. Né? O que foi a nova lei do pré-sal, né? A tentativa de diminuir a Petrobras e fazer uma privatização velada, porém consistente da empresa. Nós vimos aí em tudo que foi a greve dos caminhoneiros e posteriormente a greve dos petroleiros, a queda do parente, o quanto essa política é uma política destrutiva para a maioria do nosso povo. A política de dar lucro para acionista de Wall Street, a política de subutilizar as refinarias nacionais, de tirar a autonomia da Petrobras na definição dos preços, atrelando o preço do combustível na refinaria ao preço do barril do petróleo internacionalmente, agora o dólar subindo loucamente. Você tem que importar ainda derivado, porque você não refina aqui. Então você exporta petróleo cru, importa derivado. Importa, obviamente, em dólar. O preço do barril está em dólar. Ou seja, essa política de preços é totalmente desvinculada dos custos reais de produção, né? É atrelamento do preço do combustível ao capital especulativo. Ela é destrutiva para a Petrobras, naturalmente, isso nós já sabemos, mas ela também é destrutiva para a classe trabalhadora. Que vejam vocês, a inflação de combustível, que nós não temos nenhuma razão para acreditar que não vai seguir. Derrubaram o parente, mas a política de preços da Petrobras teve, nos últimos dias, aumento da gasolina na refinaria. Essa política que aumenta o valor dos combustíveis vai gerar uma pressão inflacionária, sobretudo no valor dos alimentos. Mas no conjunto dos bens necessários para os trabalhadores sobreviverem, que nós vamos sentir nas próximas semanas já. Vai aumentar o custo de vida e vai gerar uma desvalorização salarial. A inflação vai corroer os ganhos dos trabalhadores. Num momento de desemprego, num momento de precarização, num momento de queda da renda. O custo de vida irá aumentar com essa política. Essa política, nós temos que debater isso com a classe trabalhadora, não é apenas destrutiva para a Petrobras, é destrutiva para o bolso e para o orçamento familiar de cada trabalhador e trabalhadora nesse país. Isso vai se fazer sentido. Mas junto com esses retrocessos em direitos sociais, nós estamos vivendo também nesse momento retrocessos democráticos no Brasil, gravíssimos. Um ambiente de intolerância, de ódio, tomando conta do debate político na sociedade. Um momento em que alguém como Jair Bolsonaro consegue explorar politicamente o medo na nossa sociedade, o medo, inclusive, do nosso povo, dos de baixo, da juventude que está nas periferias, dos trabalhadores e trabalhadoras que veem esse cenário, total insegurança, um medo que não é um medo só do desemprego, da violência urbana, é um medo do futuro, é um medo do amanhã, é um sentimento de depressão política que a gente vive hoje no Brasil, e que aparece alguém gritando alto, batendo na mesa, dizendo que vai botar ordem na casa, dar arma para todo mundo. Esse discurso seduz. Seduz e promove um ambiente de intolerância que sai dos comentários de Facebook e vem para a vida real. Nos últimos anos, o que nós vimos é essa intolerância, esse ódio, esse preconceito, você gritaria no Facebook. O que
nós estamos vendo hoje é isso virar tiro, bala, militarização da política, violência política direta. Mataram a Marielle no Rio de Janeiro. Como expressão deste momento, não dá para separar esse assassinato político e covarde do que é esse momento. Assim como atiraram contra a caravana do Lula, como atiraram contra o acampamento em Curitiba, quase matando uma pessoa. Ou seja, um ambiente de muita violência política no país, que corrói a democracia e dá espaço para aqueles que tentam canalizar qualquer movimentação social com um discurso de intervenção militar. A intervenção militar, que era há poucos anos atrás papo de general de pijama do clube militar que ninguém levava a sério, né? Ou papo de meia dúzia de ensandecido que ia para a Avenida Paulista com uma boina e com um coturno, isso começou a ganhar setores da sociedade. Nós vimos na greve dos caminhoneiros. Teve apelo. Teve apelo porque as pessoas estão absolutamente na defensiva, recuadas. E às vezes, quando a gente está com medo, a gente está vulnerável a soluções de força. O medo é o sentimento que em qualquer sociedade, em qualquer momento da história, gera abertura para soluções fascistas, autoritárias e de força. Nós não podemos mais tratar como uma caricatura essa história. Temos que enfrentar, fazer o diálogo e o debate político. Essa crise democrática, ela também se expressa como uma politização do judiciário no Brasil. Não que o judiciário era um judiciário limpinho e cheiroso, lindo e maravilhoso, que de repente resolveu virar politizado. Nós sabemos o que é o judiciário brasileiro. Nós sabemos que sempre teve lado. Sabemos que sempre atuou com 2 pesos e 2 medidas. Qual é a novidade, então? A novidade é que o judiciário viu uma janela de oportunidades para dirigir a República. Para entrar na vida política do país e definir tudo. Que viu um executivo totalmente ilegítimo, um legislativo desmoralizado e falou, opa, tem um espaço aí. E setores do judiciário começaram a fazer política e política partidária de maneira explícita, se valendo do legítimo combate à corrupção, do necessário combate à corrupção, que atende ao anseio da sociedade, mas que foi absolutamente politizado dentro de um viés utenista que a gente conhece, que é usar a luta contra a corrupção para impor uma política conservadora das elites. Isso já aconteceu no Brasil muitas vezes. Não vamos nos esquecer que o golpe de 64, a marcha que o preparou da família com Deus, a bandeira principal era vamos acabar com essa corrupção do governo João Goulart. Não nos esqueçamos que quem criou a expressão mar de lama contra o governo Getúlio foi Carlos Lacerda para provocar um golpe. Então, e aí, sem entrar no mérito da corrupção, é evidente que a corrupção tem que ser combatida. Corrupção é a apropriação do público pelo privado. A classe trabalhadora tem que enfrentar a corrupção. Né? E havendo elementos, havendo provas claras, nós temos que defender a punição. O que nós não podemos é permitir que isso seja um instrumento político para favorecer um determinado projeto. E é isso que está acontecendo. O maior emblema disso, nós sabemos, é a condenação e a prisão do Lula. O Lula foi condenado sem provas. Nós temos um cenário muito curioso no Brasil. Tem gente que tem punição sem ter prova, e tem gente que tem prova sem ter punição. Né? Temer, Aécio Neves e tantos outros, né? A legião de tucanos, nós temos provas de monte e não há qualquer tipo de punição, estão em cargos altos da República. Contra o Lula não foi apresentada a prova e há punição. Está preso em Curitiba. Isso é inadmissível. E aqui nós colocamos esse processo e entre nós, aí digo, enquanto MTST, Frente Povo Sem Medo, porque isso se iniciou antes até da nossa pré-candidatura e a intersindical, houve uma sintonia completa. Que foi a sintonia de saber se colocar num lugar de dizer, olha, nós temos diferenças com o Lula. Nós temos críticas ao Lula. Nós vemos que houve limitações no governo do Lula. Nós temos uma candidatura à presidência da República que não é a do Lula. Mas isso não vai nos fazer ser coniventes com injustiça.
Esse lugar, no nosso entendimento, é o lado certo da história. Aliás, aquele palanque em que muitos de nós estávamos em São Bernardo do Campo, naquele dia fatídico, triste para a história brasileira, né, foi muito ilustrativo. Muita gente que teve com o Lula, com o PT, na hora de distribuir o poder, ali não deu as caras. Nós não estávamos na hora de distribuir o poder, mas estávamos lá na hora da solidariedade. Isso para nós é fundamental. Ou seja, todos esses elementos implicam o ataque que nós estamos vivendo em termos de direitos sociais, o ataque que nós estamos vivendo em termos da democracia brasileira e a necessidade de uma unidade democrática. As forças de esquerda e as forças progressistas têm que estar juntas em defesa da democracia no Brasil. Isso significa também enfrentar uma outra ideia de que, nós estamos com candidaturas diferentes no processo eleitoral. Muito bem, mas tem coisas que nos unem. Então vamos estar juntos nos que nos unem e não vamos estar juntos naquilo que não nos une. Uma frente em defesa da democracia e dos direitos sociais. Uma frente que defenda justiça por Marielle, liberdade para o Lula, né, contra a privatização da Eletrobras, né, pela revogação das reformas. Bom, nós temos que estar junto com todo mundo que defende isso. E a unidade democrática nesse sentido é essencial. Mas, ao mesmo tempo, isso não vai nos furtar de assumir o desafio de construir um novo campo político e um novo projeto político no país. Porque esse desafio está dado. Basta a gente sair dessa sala e dialogar com as pessoas na rua. Todos vocês fazem isso, dialogam com a categoria, dialogam com a família, dialogam com o bairro, com os vizinhos. E o que a gente ouve quando a gente tenta falar de política com as pessoas é um sentimento de mais profundo descrédito. Política não presta. Político não presta. É tudo igual e não tem jeito. Não venha com esse papo de esquerda, direita, que eu não quero saber disso. É tudo igual. Assim está pensando a classe trabalhadora brasileira. Assim está pensando a maior parte do nosso povo. E nós temos que ter capacidade de dialogar com isso. Ter capacidade de dialogar com isso, com esse sentimento de antipolítica e de insatisfação, que é legítimo, diga-se aqui, porque as pessoas não se sentirem representadas tem a ver com uma questão muito verdadeira. Esse sistema político não nos representa. Não representa as maiorias. É compreensível que as pessoas não se sintam representadas. Agora, nós temos que construir uma política coerente a isso. Porque se a gente se apresenta como boia de salvação de um sistema desacreditado, o povo vai nos ver como parte dessa crise de representação e não como alternativa a essa crise de representação. A esquerda precisa se desafiar a ser alternativa à crise de representação. Porque senão quem está se forjando como alternativa são as figuras mais deletérias da extrema-direita. Farsantes, se apresentam como novidade. Onde é que Bolsonaro é novidade? 30 anos como deputado, passou por 9 partidos, nunca aprovou um projeto que presta para a sociedade brasileira. Foi no partido do Paulo Maluf 10 anos, recebia auxílio moradia até a semana passada, tendo casa. Novidade onde? Representa a mais velha política no Brasil, mas vende uma ideia impostora de que é novidade. E bom, quando a juventude da periferia diz eu vou votar no Bolsonaro, nós não temos que... Fascista. Fascista é coisa nenhuma. É um sinal de alerta. Talvez esteja com essa posição porque nós não conseguimos nos apresentar como uma alternativa para dialogar com essa mesma juventude. Como uma alternativa de outra forma de fazer política. Fascista. Fascista é o Bolsonaro, mas não é assim que a gente tem que lidar com as pessoas. Nós temos que compreender nesse sentido, com a nossa humildade, as limitações e buscar suprir essas limitações se colocando num outro lugar. Que é o lugar de ousar construir o novo, ousar colocar o dedo na ferida, ousar enfrentar privilégios. Bolsonaro consegue dialogar em parte com a antipolítica porque grita, porque bate na mesa, porque diz eu vou botar ordem na casa. Obviamente esse não é o nosso papel, esse não é o nosso lugar. Mas o nosso lugar
é conseguir apresentar um projeto que as pessoas reconheçam que vai enfrentar privilégios, que não vai governar desse mesmo jeito que virou a esculhambação do sistema político brasileiro, que vai governar de um outro jeito, com as pessoas aprofundando democracia, que tem lado, que tem firmeza e, ao mesmo tempo, que tem generosidade para dialogar com o nosso povo. Esse é o lugar que nós temos que estar. E, rapidamente, eu queria apontar 2 desafios desse projeto que nós precisamos construir hoje para o Brasil. O primeiro, um desafio, digamos, um do ponto de vista econômico, outro do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, nós precisamos erguer um modelo de desenvolvimento no nosso país de enfrentamento às desigualdades. De enfrentamento às desigualdades e aos privilégios. O que significa, sim, dizer que nós temos compromisso com uma política de crescimento para enfrentar o desemprego, para lidar com as questões que o nosso povo tem no dia a dia. Nós não podemos ficar falando abstrações em processo de debate político eleitoral. O povo está preocupado com o desemprego, está preocupado com a renda, está preocupado com o salário, e nós temos que debater isso com as pessoas. E isso é uma política de crescimento. Só que a política de crescimento que nós queremos, tem que ser uma política, ao mesmo tempo, distributiva e de enfrentamento às desigualdades. Não pode ser um modelo de desenvolvimento, como já foi aplicado no país no passado, de que o crescimento é concentração também. Isso implica retomada do investimento público no Brasil. Nenhum país saiu de crise, nenhum país nunca saiu de recessão sem investimento público. É balela, é mentira. Nós temos que desafiar quem diz que não, nós temos que criar um ambiente de confiança para o investimento privado. A nos dar um exemplo na história de um país que saiu da crise só com investimento privado. Não tem. Da crise de 29 em diante, qualquer um, do modelo do Roosevelt em diante, nenhum país saiu de crise sem um papel fortíssimo do Estado, investindo, injetando recursos na economia, utilizando-se de bancos públicos, tendo um papel indutor e de fazer um desenvolvimento inclusivo. E é isso que nós precisamos propor contra o projeto para o país. Investimento público emergencial que vai gerar empregos e combater o desemprego no Brasil. O investimento público que vai melhorar os serviços essenciais e, com isso, gerar salário indireto para a população. Se você melhora os serviços públicos, não é? Você está, de algum modo, melhorando as condições de vida e o custo de vida dos trabalhadores. O investimento público que vai ter condições de ativar setores estratégicos e econômicos sob o protagonismo do Estado. Nós temos que discutir nacionalização de determinados setores. Nós temos que bloquear qualquer política de privatização, concessão ou parceria público-privada no país. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos que, na questão trabalhista, ousar na legislação. E aqui, bom, esse é o óbvio, né? Mas é sempre bom dizer o óbvio, né, Índio? Que não há governo que governe para as maiorias nesse país. Esse é um desafio que nós vamos ter que fazer para todos os candidatos que estão no debate eleitoral. Não vai se governar para as maiorias no país se não tiver como compromisso zero, como primeira medida de governo, um plebiscito para a revogação das medidas do Temer, a começar pela reforma trabalhista. Não se governa. Nós vamos ter que revogar essa reforma trabalhista, revogar a emenda constitucional 95, revogar a legislação do marco regulatório do pré-sal que alteraram e uma série de outros estragos que o Temer produziu. Mas nós não vamos apenas revogar a reforma trabalhista, nós temos que ir além. Temos que reconstruir a justiça do trabalho. A CLT está desatualizada, vamos atualizar então. Né? Tem a convenção, a 158 da OIT, né? Que para inibir demissões imotivadas, né? E que a gente possa enfrentar a volatilidade, a rotatividade do mercado do trabalho no Brasil, que é uma das maiores do mundo.
Né? Isso é atualizar a legislação trabalhista. Vamos fazer esse tipo de atualização, né? Colocar que qualquer setor que receba crédito público, como vários receberam ao longo dos últimos anos, tem que ter contrapartida social de não demissão, tem que ter contrapartidas relacionadas a direitos dos trabalhadores e, eventualmente, de mais contratações em cada um desses setores. Então, nós temos que alterar a legislação para um outro lado. E, incluindo nisso, também, algo que entrou na pauta de alguns candidatos ultimamente, que é a questão da desigualdade salarial. Nós vimos outro dia o cara dizer, acho que foi no João Amoedo, lá no TV, dizer, não, a desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma coisa natural, que o mercado vai regular, não tem intervenção. Tem que ter intervenção escambau, nós temos que ter lei para impedir a desigualdade salarial. Né? Tem que ter fiscalização em relação a isso. O Estado tem que intervir nessa questão, como não intervém. Não apenas de gênero, como também racial, que são partes da desigualdade histórica no país. Isso, me alonguei bastante aqui, vou ter que dar agora um gás na segunda parte. Vão nos perguntar de onde vem o dinheiro. Não é? Bom, tá falando que vai investir pra caramba aí, mas de onde vem esse dinheiro? O país está afundado, está em déficit, está em crise. Bom, primeiro, nós temos que relembrar sempre que o Brasil não é um país pobre. O Brasil é a 7ª economia do mundo. No entanto, é o 10º país mais desigual do mundo. Nós temos que fazer duas coisas essenciais. Uma regulação do sistema financeiro que faz uma sangria, com juros abusivos em relação à dívida pública, que captura parte do orçamento público a partir disso, que gera uma volatilidade cambial. O que nós estamos vendo esses dias aqui é parte de um sistema financeiro desregulado em relação a esse ascenso do dólar. Porque entra capital aqui, especula com o câmbio, vai embora no dia seguinte, e aí? Não deixa nada, não se controla, não tributa. Nós temos que acabar com a farra dos bancos e dos fundos financeiros no país. Isso é regular o sistema financeiro. Isso também é se valer dos bancos públicos. Banco público tem um papel essencial. Aqui tem companheiros e companheiras bancários. Né? Esse debate tem sido feito pelos bancários nacionalmente, da importância dos bancos públicos. Esse mentecapto do Meirelles disse que agora a onda é privatizar a Caixa. Disse isso de maneira aberta esses dias. O Alckmin já tinha dado sinalizações meses antes. Né? Quer dizer, os bancos públicos são um instrumento essencial que o Estado tem e deve ter para a regulação econômica. E, ao mesmo tempo, uma reforma tributária progressiva. Né? Isso é chave para o projeto que nós queremos construir. Né? Hoje, no Brasil, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. É inacreditável que quase 50%, 49,5% de tudo que se tributa no Brasil é sobre consumo, é imposto indireto. E é óbvio que, proporcionalmente, os trabalhadores pagam mais. Porque quem ganha um salário mínimo, ou 2 mil, ou 3 mil, ou 4 mil por mês, gasta quase tudo que tem em consumo. Enquanto um rico, um super rico em especial, ele pode até consumir 100 mil por mês, mas isso não é nada perto do que ganha. A maior parte da sua renda vai para aplicação, poupança e investimento, que é subtributado, ou não é tributado. Isso faz com que os 10% mais pobres no Brasil tenham uma incidência de carga tributária de 53% sobre a renda. E os 10% mais ricos de 20% sobre a renda. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Nós temos que taxar grandes fortunas, nós temos que tributar lucros e dividendos, nós temos que aumentar a alíquota de imposto sobre herança, né? Nós temos que construir uma série de medidas tributárias, de uma reforma tributária progressiva no país, que reveja essa maneira de como se financia o Estado brasileiro. Rapidamente, tocar num segundo desafio, que é a questão política. Vejam, às vezes a gente faz esse debate, sobretudo dentro do campo de esquerda, e o que a gente ouve é, bom, isso aí é muito bonito, eu já ouvi essa conversa é legal, todo mundo concorda, mas e para fazer?
Falar aqui é fácil. Depois, quando chegar lá, tem o Congresso Nacional comandado pelo PMDB, por aquela turma, não vai fazer porcaria nenhuma. Isso é conversa mole. Vocês estão falando agora, mas se ganhar, vocês vão ter que negociar tudo isso com quem está no Congresso Nacional. Esse é um argumento que frequentemente a gente ouve em relação ao projeto que nós estamos discutindo para o país. E a gente tem que ter condição de dialogar com esse argumento. E dialogar com esse argumento é dizer o seguinte: este sistema político no Brasil, presidencialismo de coalizão, que se inicia com o fim da ditadura militar, este sistema político se esgotou. O Brasil se tornou ingovernável no presidencialismo de coalizão. O Lula, quando chega ao governo, conseguia montar maioria parlamentar com 4 partidos, 5 partidos. Hoje, com menos de 10 partidos, não se monta maioria parlamentar. 80% deles fisiológicos, não tem um projeto de país, não tem ideologia, não tem nada. São negócios. Partidos que se proliferaram na lógica do PMDB, o PMDB e seus filhotes e seguidores, que são partidos que existem unicamente para barganhar com quem chega ao governo. Em melhores termos. Chegou ao governo? Bom, para garantir governabilidade aqui, tais e tais cargos, tais e tais estatais, tais e tais espaços. Isso virou governabilidade no Brasil. E foi isso que gerou o mais profundo descrédito do nosso povo com a política. Não adianta ficar reclamando que as pessoas não querem saber de política, que as pessoas estão na antipolítica, e reproduzir a prática que gerou esse descrédito. Nós temos que construir e apresentar uma forma de governar o Brasil que é uma nova ordem política. Nós temos que ter ousadia de dizer isso. Não se governa mais desse jeito. Nós precisamos de uma nova ordem política. E essa nova ordem política tem que ter a diretriz de aproximar o poder das pessoas. Tem que ter a diretriz de abrir o sistema político para a sociedade brasileira. O que quer dizer que democracia não pode ser apenas eleger representante a cada 4 anos. Ir lá e apertar um botão a cada 4 anos e está tudo resolvido. Dar um cheque em branco para o representante fazer o que quiser nesses 4 anos. Essa é uma democracia com D minúsculo. Uma democracia fajuta. Democracia é o povo ser escutado e decidir permanentemente sobre as questões fundamentais do país. Com plebiscitos, com referendos, com conselhos, com formas de poder que, aliás, já existem em várias democracias do mundo. Vamos dizer de passagem aqui, isso não é conversa mole, né, de alguém que está aqui, que leu num livro do século XIX e achou bonito. Isso já existe em várias partes do mundo. Em países latino-americanos, inclusive, em países europeus. Estados Unidos, recentemente, fez um plebiscito na Califórnia sobre a questão das drogas. Ou seja, no Brasil está previsto há 30 anos na Constituição, e 30 anos teve 2 plebiscitos. A Suíça faz mais de 10 plebiscitos ao ano para decidir questões. Vários países do mundo, qualquer emenda constitucional tem que passar por referendo. Austrália, Bolívia. Ou seja, nós precisamos apresentar uma nova forma de governar o país, uma democracia onde as pessoas efetivamente sejam parte, façam parte. Só isso vai poder gerar uma nova legitimidade do poder político no nosso país. E esse é o nosso projeto. Nós temos que ser muito claros a esse respeito. E é isso que vai nos permitir, temos dito isso, é isso que vai nos permitir fazer uma virada na história política brasileira para que um partido como o PMDB, que nunca ganhou uma eleição para presidente da República, mas sempre teve em todos os governos, sempre teve dando as cartas, sempre teve chantageando qualquer governo de plantão. Nós queremos governar de um jeito esse país para pela primeira vez botar o PMDB na oposição, que é o lugar que ele merece, onde deve estar. Nós não podemos reforçar essa política de aliança. É aprender com o golpe, não dá mais. Com essa turma, não dá mais. Nós temos que construir um pacto e uma aliança com o povo. E concluo dizendo o seguinte: essa nossa construção é uma construção que precisa ser feita desde já. É uma construção que não começa num momento em que a gente ganha o governo. Tem que começar num processo
de uma campanha movimento, de uma integração disso com o conjunto dos nossos movimentos sociais, que se expressa nessa chapa que nós estamos construindo, do PSOL, do PCB, mas não é apenas do PSOL e do PCB, é do MTST, é da Intersindical, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é da Mídia Ninja, é de movimentos de juventude, é do movimento negro, é do movimento feminista, do movimento LGBT, né? É de artistas, de intelectuais, de professores. Essa aliança que nós estamos construindo apresenta uma forma de fazer política de baixo para cima. Um jeito de construir baseado na recuperação do trabalho de base e num projeto que não é um projeto apenas para apresentar no dia 7 de outubro nas eleições. É claro, nós queremos ganhar as eleições. Seria uma irresponsabilidade histórica no momento que o Brasil está a apresentar candidatura só para fazer firula e marcar posição. Né? Uma irresponsabilidade histórica. Para ficar falando para gueto, para pregar para convertido, para falar para nós mesmos, para achar isso muito bonito e sair cada vez mais convencidos de que nós estamos certos, de que nós somos os melhores e o povo lá fora está pensando o contrário. Não é isso que nós queremos. Esse tipo de prática na esquerda nós temos que enfrentar, inclusive. Né? Prática de quem fica falando só para si mesmo e achando que está tudo bom. Nós queremos ter a capacidade de dialogar com o conjunto da sociedade brasileira. Com quem diz que vai votar no Bolsonaro, com o grupo de WhatsApp da família, que é aquela coisa que a gente conhece, sabe bem. Debater política aqui na plenária da Intersindical é fácil. Eu quero ver debater no grupo de WhatsApp da família. Aí o bicho pega. Né? Já deve ter gerado polêmica lá. Estou esperando. Ou seja, nós temos que se desafiar a debater política para além dos nossos muros. Debater dentro do muro, bom, nós vamos ficar ali com o nosso percentualzinho bonitinho, legal, e vamos ficar convencidos de que somos os melhores. Isso não basta. Isso é muito pouco. Nós queremos debater o nosso projeto no país todo e construir vitórias eleitorais. Para a presidência da República, para os governos, para o parlamento. Mas nós temos em mente também uma outra coisa, isso faltou muito para a esquerda no último período, de que tem vitória política que não necessariamente é uma vitória eleitoral naquele momento. Assim como tem vitórias eleitorais, e nós vimos isso recentemente, que não são vitórias políticas, que acabam gerando derrotas políticas. Nós queremos vitória eleitoral e vitória política. Nós queremos apresentar um projeto que não termina 7 de outubro. Não é um projeto para a próxima eleição. Temos repetido isso exaustivamente país afora. O projeto que nós estamos apresentando é para agora, mas também para o futuro. É para reorganizar um campo de esquerda para os próximos 10, 20 anos. Reorganizar um campo da nossa classe para lutar, se mobilizar e construir um novo tipo de fazer política para o próximo período. Não é para a próxima eleição, é para a próxima geração. E nós temos a convicção de estar ombro a ombro, não apenas a convicção, mas o orgulho de estar construindo isso há muito tempo, ombro a ombro com a Intersindical. Porque tem aliados, né? E aliados. Existem aliados que estão com a gente nesse momento e nós temos que estar junto com eles e valorizá-los e respeitá-los. Mas existem aliados que estiveram com a gente desde sempre, que nós temos a convicção que vão estar conosco por um longo período adiante. Tenho a certeza que nós consideramos a Intersindical nessa segunda categoria. Obrigado. Brasil, urgente, Boulos presidente! Brasil, urgente, Boulos presidente! Brasil, urgente, Boulos presidente! Muito bem, agradecer aqui essa primeira parte que o Guilherme contribuiu conosco, como sempre uma fala ampla, dando conta da nossa realidade, dos 40 minutos, o tempo é tranquilo.